Oi, gente! Eu recebi alguns e-mails, mensagens perguntando sobre a terceirização. O que foi aprovado realmente na Câmara, qual é o efeito disso? Então eu gostaria de trabalhar com você. O que foi aprovado na terceirização, como é a diferença entre trabalho temporário e a terceirização no sentido lato e como é hoje. Vamos então partir primeiro, que projeto é esse? É o projeto de lei 4302, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei já havia passado pelo Senado, foi a votação na Câmara dos Deputados, foi aprovado por 231 votos a favor e 188 votos contrários à aprovação dele, a terceirização. É um projeto de 1998, quando realmente teve a entrada desse projeto para aprovação, foi em 1998. E só agora, em 2017, é que foi realmente a votação, aprovado na Câmara dos Deputados. Agora vai para sanção, ainda não está valendo. O Michel Temer, o nosso presidente, tem que aprovar, tem que sancionar para realmente ser aplicado esse projeto. Mas vamos lá então entender o que fala o projeto. Primeiro eu gostaria que você entendesse o que é o trabalho temporário. Trabalho temporário é tratado atualmente na Lei 6.019. Nessa Lei 6.019 prevê o seguinte: uma empresa tomadora de serviços contrata uma empresa de trabalho temporário que contrata o João, a Maria, o Roberto, o Robson, e esses empregados são então empregados da empresa de trabalho temporário. Por isso que a gente fala que aí há uma terceirização. Repare que eu tenho empresa tomadora de serviços que contrata a empresa de trabalho temporário, que contrata então esses empregados. E aí nesse caso, a função dessa empresa de trabalho temporário, que está aqui interposta, é oferecer mão de obra. Quando atualmente, que está previsto na Lei 6.019 hoje, que pode essa empresa de trabalho temporário oferecer mão de obra? Para substituir pessoal regular e permanente dessa empresa tomadora de serviços ou para acréscimo extraordinário de serviços. Essas são as hipóteses trabalhadas atualmente na Lei 6.019. Então, a empresa de trabalho temporário, se um empregado, por exemplo, saiu de férias, que ele é pessoal regular e permanente, essa empresa contrata a empresa de trabalho temporário, que contrata que tem o João como empregado, e aí o João vai trabalhar na empresa tomadora de serviços, mas ele é empregado da empresa de trabalho temporário. Isso, quanto tempo o João hoje pode ficar nessa empresa tomadora de serviços? A Lei 6.019 prevê o prazo de 3 meses. 3 meses que ele poderia ficar aqui. Pode renovar? Com autorização do Ministério do Trabalho, pode haver renovação. Bom, o que tem previsto nessa Lei 6.019 quanto ao trabalho temporário é isso, em linhas gerais. O que vem, então, previsto no projeto de lei 4302, se ele realmente vier a entrar em vigor? O que o projeto de lei faz, ele muda isso, continua tendo a empresa tomadora de serviços, a empresa de trabalho temporário, e o João, Roberto, Maria e o pessoal aqui que são os empregados, eles continuam sendo empregados da empresa de trabalho temporário, mas eles vão poder trabalhar na empresa tomadora de serviços também, com um trabalho temporário, mas houve uma dilatação do prazo. Por quê? Ao invés de 3 meses, como é hoje, o projeto de lei permite que eles trabalhem nessa empresa 180 dias. E ainda pode renovar por mais 90 dias. Ou seja, 180 dias, que dá aproximadamente, não exatamente 6 meses, e ainda é renovável por mais 90 dias. E depois, não pode renovar novamente, só poderia renovar uma vez. Tem que ficar 90 dias fora dessa empresa tomadora de serviço e só depois que ele poderia ser contratado novamente como um trabalho temporário. E com o projeto de lei 4302, ainda ampliaram as hipóteses em que pode haver trabalho temporário. Ou seja, eles colocaram também hipóteses como, por exemplo, demandas sazonais, quando Páscoa, com esses períodos que tem maior movimento. Então, mudaram o artigo 2º, mudaria, se for realmente aprovado, o artigo 2º da Lei 6.019, ampliando as hipóteses para poder ter essa contratação de trabalho temporário.
E além disso, ainda coloca responsabilidade subsidiária. Gente, o que é isso? Se o João não recebeu da empresa de trabalho temporário e ele não recebeu, por exemplo, o salário dele, ele vai entrar com uma ação na justiça, deve entrar contra as duas, mas primeiro eles vão tentar executar essa empresa de trabalho temporário. Só se essa empresa não tiver bens, não pagar, realmente não arcar com o compromisso com o João, é que então vai ser executado a empresa tomadora de serviços, que é a empresa que contratou a empresa de trabalho temporário. E hoje, na lei, há ainda uma previsão de responsabilidade solidária. Então, mudaria para responsabilidade subsidiária. Não sei se mudaria ou se mudará em breve para responsabilidade subsidiária. Bom, nessa primeira parte, eu quero então falar um pouquinho com você qual é a minha opinião. Nesse caso, está ampliando o trabalho temporário, mais tipos de trabalho temporário eles colocaram, continua com uma empresa interposta. O que eu vejo nesse momento de grande prejuízo é o aumento de prazo que pode utilizar dessa empresa de trabalho temporário, passando então de 3 meses para 180 dias. E ainda o que para mim foi mais grave foi o caso de prever responsabilidade não mais solidária e sim trazer para responsabilidade subsidiária, porque dificulta para o empregado poder receber, ele vai demorar um pouco mais, porque tem que tentar executar a empresa de trabalho temporário. Agora lembre, é uma empresa contratando uma outra empresa e essa empresa que está sendo contratada para o trabalho temporário, ela tem a função, ela tem realmente como objeto da empresa colocar mão de obra à disposição. Então ela já treina o pessoal, ela tem o pessoal treinado, aí um tempo ela manda para uma loja, depois manda para outra, manda para uma outra empresa. Esse empregado, ele é empregado da empresa de trabalho temporário, ele vai mudando ali de empresa. Espero você ter entendido até aí, então, o trabalho temporário que vai ser alterado da Lei 6.019, vai ser alterado pelo projeto de lei 4302, se ele realmente entrar em vigor. E aí agora vamos no tema mais polêmico de todos, que é realmente a terceirização no sentido lato. O que é essa terceirização? Da mesma forma como eu te expliquei, uma empresa contrata outra empresa, que contrata o João, a Ana, a Maria, a Carla, a Valentina, né? No caso da terceirização, o que temos hoje de terceirização? Eu vou pegar aqui um exemplo, vamos imaginar a loja Bis. A loja Bis contrata uma empresa para segurança. Então contrata a Segura Tudo, que contrata o Carlos. Nesse caso, é uma terceirização? Sim. Por que é uma terceirização? Porque ao invés da empresa, da loja Bis, contratar direto o Carlos, ser uma relação bilateral, um contrato entre os dois, a gente tem uma empresa aí no meio, que é, no caso, a empresa de segurança, a Segura Tudo. Então, a loja Bis contrata a Segura Tudo, que contratou o Carlos. Há um triângulo, há uma terceirização aí. Hoje, é possível fazer isso? É. A jurisprudência vem admitindo isso, tem uma previsão na súmula 331 do TST. E lá na súmula fala que, em regra, não poderia ter essa triangulação. Deveria ser um contrato bilateral. Mas admite em situações excepcionais que faça a terceirização. No caso de vigilância, segurança, no caso de limpeza, serviços altamente especializados, atividade meio, não pode ser atividade fim. O que é atividade fim? Aí eu pergunto para você, qual é a atividade fim de uma loja de roupas? Vender roupa? Eu posso terceirizar de acordo com o que tem hoje? Eu posso terceirizar o vendedor que está lidando diretamente com o objeto? Não, não posso. Então a loja Bis, nossa loja aqui como exemplo, teria que contratar diretamente o vendedor que está lidando diretamente com a atividade fim. Essa é a previsão atual da súmula 331, que eu recomendo essa leitura para que você veja a previsão que a gente tem hoje. O que acontece então com a vinda do projeto 4302? Esse projeto de lei, ele altera completamente o artigo 5º da Lei 6.019. E como que ele altera? Ele amplia a possibilidade de uma terceirização, falando que pode utilizar a terceirização. E aí ele não especifica que isso só pode acontecer
em segurança, em conservação, limpeza, serviços altamente especializados. Ou seja, se ele não limita, eu posso então utilizar a terceirização para tudo, até para atividade. Fim, Graciane? Sim. Se esse projeto realmente for sancionado, eu posso utilizar a terceirização para tudo. E aí o que acontece? Eu quero que você imagine comigo essa situação. A loja Bis, ao invés de contratar a Valentina para trabalhar lá na loja Bis, contrata uma empresa que coloca vendedoras à disposição. Então a loja Bis está contratando uma empresa que está contratando a Valentina. Pode? Se o projeto realmente for sancionado, pode. Mas o que vai acontecer? Tem prazo determinado? Nesse caso de terceirização, gente, não existe o prazo determinado. É diferente do caso do temporário, que a gente viu lá, que está previsto lá no artigo 2º e vai ser alterado pelo projeto de lei também. Aquele é o temporário. Aqui nessa terceirização, já não existe o limite de 180 dias, como trouxe para o trabalho temporário. Não existe o tempo de 3 meses. Então, poderia terceirizar. E aí, o que vai acontecer? A loja Bis contratou contratou a empresa que mandou a Valentina lá trabalhar na loja Bis. E a própria loja Bis pode também ter empregados contratados por ela diretamente. É isso que o projeto está permitindo. Eu posso ter ao meu lado, exercendo a mesma função, alguém que é de uma outra empresa. E os salários devem se equiparar. Mas o que vai acontecer? Vamos então ver a diferença daí. Bom, nesse caso da terceirização, realmente a Valentina vai ter direito a salário, a férias, 13º, hora extra, tudo normal. Isso é direito constitucional, está no artigo 7º e ainda não foi modificado. Então esses direitos ela tem. Mas o que muda é o sindicato. A Valentina não vai fazer parte do mesmo sindicato em que a loja Bis, os empregados da loja Bis que foram contratados diretamente pela loja Bis, foram contratados. Então, nesse caso, a Valentina, ela vai ser sindicalizada, mas ela pode ser sindicalizada pelo sindicato da empresa da qual ela realmente é contratada, que é essa empresa interposta. Bom, nesse caso, e agora eu quero que você saiba o ponto, ou algumas posições favoráveis, outras opiniões que são contra o projeto. Nesse caso, a responsabilidade também será subsidiária, é o que o projeto de lei 4302 fala. Então, quando a Valentina não recebe, ela vai tentar executar primeiro essa empresa que contratou e depois, se essa empresa não tiver bens, não tiver como marcar, aí que ela vai conseguir receber da loja Bis. Hoje é assim, pela súmula 331, no caso da terceirização, é assim. Eu concordo que é. Mas aí já tá colocando pra gente um fim na discussão se poderia vir a ser solidária. Tá colocando fim, falando que realmente é subsidiária a responsabilidade. Então esse é um ponto que muda muito pra gente no direito do trabalho, porque o empregado vai ficar tentando receber aqui da empresa interposta. Outro ponto que eu gostaria que você pensasse é agora, então, vamos primeiro aos pontos favoráveis, quem que falou que é favorável. Essa realmente foi uma demanda da Confederação Nacional das Indústrias e eles alegam que assim contratariam mais empregados, que teria os mesmos benefícios, que não estavam ferindo direitos dos empregados. Esse é o posicionamento da Confederação Nacional das Indústrias, que seria menos burocrático, que modernizaria. Gente, é o seguinte, eu não acredito que uma empresa vai ter que contratar mais, que vai contratar mais empregados, porque eles são empregados de uma empresa interposta. Eu acho que, até porque, se mantém os mesmos direitos, por que ficaria mais barato para esse empreendedor aqui, para essa empresa, contratar uma empresa interposta? Só se reduzisse o salário desse aqui do meio, que é contratado por essa empresa interposta. Aí, nesse caso, realmente diminuiriam os custos. O que eu vejo de problema para isso? Concordo que os empregados que são terceirizados continuarão recebendo férias, salário, 13º, mas é importante a atuação do sindicato. E a partir do momento em que a Valentina, nosso exemplo, ela faz parte do sindicato que negocia com essa empresa que são de terceirizados e não que negocia com a Bis,
Os direitos são diferentes, os direitos previstos em convenção e acordo coletivo, tais como ticket, vale alimentação, vale refeição, ticket alimentação, uniforme, creche. Esses são os direitos que são geralmente previstos em convenção coletiva, que não estão na lei e que realmente sofre uma mudança quando a gente fala de terceirização. Bom, eu acho que deu para você entender um pouquinho qual é o meu posicionamento, o que eu acho que é importante analisar. E eu gostaria de ressaltar que há um outro projeto sobre terceirização que está no Senado, e o que eu vi nesse outro projeto, esse ainda não foi analisado, o que prevê nesse outro projeto é a transformação da responsabilidade subsidiária em poder ser solidária. Mas isso, como ainda não está diretamente, ainda não foi aprovado, a gente vai trabalhar num outro momento, se ele vier a ser aprovado. Por enquanto, com o projeto de lei 4302, se vier a ser sancionado pelo presidente, será responsabilidade subsidiária, tanto para o temporário quanto para o terceirizado no sentido lato. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu estou aqui à disposição para explicar, para sanar essas dúvidas. Quero que você entenda a terceirização, tome seu posicionamento. Se você é empreendedor, pense nos benefícios de ter um empregado diretamente na sua empresa. Você conseguirá treiná-lo da sua maneira, explicar como é melhor para ele poder trabalhar ali. As ordens serão dadas diretamente pela sua empresa, por você. Você conseguirá selecioná-lo da melhor forma para a sua empresa. Você terá contato direto com ele durante todo o tempo de treinamento, aperfeiçoamento, qualificação. Se você contrata uma terceirizada, pode até reduzir custo. Mas será que realmente a produtividade será tão alta quando você contratar diretamente e conseguir qualificar esse empregado? Então você deve pensar nisso. Para os meus queridos estudantes, para os meus queridos alunos, é importante que vocês fiquem atentos, fiquem de olho no caminho que esse projeto de lei está tomando. Assim que ele for sancionado, eu vou contar para vocês aqui no canal do YouTube e também nas redes sociais, tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook. E aí lá no Instagram, tá em Graciane Saliba. Eu vou tentar atualizar sempre, coloco uma notícia, se foi aprovado, vou colocar lá uma foto para te lembrar. E claro, vou fazer um live um pouco chateada com essa situação. Espero que tenham entendido. Fiquem atentos, estou com vocês, caminharemos juntos e vamos lutar pelo direito do trabalho, para que ele seja benéfico tanto para o empregador quanto para o empregado, para crescerem juntos, um valorizando o outro. Porque quanto mais o empregado é valorizado, mais ele produz para a empresa. E uma empresa que trata bem o empregado se sente parte e ele também quer render para a empresa. Então não são opostos e a gente tem que caminhar no mesmo sentido. Até mais!